O mundo está cheio de lugares que não apenas parecem belos, eles se sentem inesquecíveis. Para cada tipo de viajante, existe um canto do mapa que fala à alma. Estes destinos não são apenas dignos de visitar, eles são dignos de sonhar sobre. E se os contos de fadas tivessem uma pátria? Florestas densas, igrejas de madeira e picos envoltos em névoa. Bem-vindos aos Cárpatos. Os Montes Cárpatos da Ucrânia estendem-se ao longo da fronteira ocidental do país, um vasto reino de natureza intocada, folclore e tradições seculares. É uma das últimas fronteiras selvagens da Europa. Esta região é um santuário de ar com aroma de pinho, prados alpinos e uma herança profundamente enraizada. Vilarejos como Yarenche e Verkhovina preservam a cultura Hutsul, conhecida por sua música, artesanato em madeira e conexão espiritual com a terra. Igrejas de madeira, muitas delas listadas pela Unesco, elevam-se graciosamente das colinas. Trilhas de caminhada serpenteiam por florestas onde ursos, lobos e linces ainda vagam. Hoverla, o pico mais alto da Ucrânia, oferece vistas panorâmicas que parecem pintadas a óleo. No inverno, Bukovel se transforma em uma estação de esqui de primeira linha. No verão, a natureza reina. Os Cárpatos oferecem paz sem requinte, o tipo de serenidade que não precisa de luxo para se sentir rica. Aqui, as montanhas falam suavemente, e aqueles que as ouvem carregarão o seu eco para sempre. Banhada por uma luz dourada e acolhedora e envolta no charme colonial, San Miguel de Allende parece entrar em uma pintura viva. Com suas ruas de paralelepípedos, fachadas barrocas e cena artística vibrante, esta cidade tombada pela Unesco, nas terras altas do México, é tão deslumbrante visualmente quanto rica culturalmente. O ponto central é La Parroquia de San Miguel Arcángel, uma igreja neogótica de arenito rosa que domina a praça principal e irradia luz ao pôr do sol. As ruas circundantes são repletas de mansões em tons pastel, pátios adornados com buganvílias e terraços no topo dos edifícios, com vista para as colinas ondulantes. San Miguel é um imã para artistas, expatriados e espíritos livres. Você encontrará dezenas de galerias, lojas de artesanato e eventos culturais, de festivais de jazz a desfiles do Dia dos Mortos. A cidade pulsa com criatividade e um senso de elegância atemporal. Não é surpresa que San Miguel de Allende frequentemente figure entre as melhores cidades do mundo para se viver ou visitar. Não é apenas bonita, é profundamente inspiradora, com uma atmosfera acolhedora que envolve você como um cobertor quente em uma noite fria no deserto. Você já viu cúpulas azuis em fotos? Mas e se eu lhe dissesse que o próprio céu já pareceu descer sobre Samarcanda? Samarcanda, Uzbequistão, situa-se na encruzilhada da Ásia Central, no Vale de Zeravshan, onde o Oriente encontra o Ocidente em uma dança de mosaicos e minaretes. Outrora um próspero centro da Rota da Seda, hoje se ergue como uma obra-prima da arquitetura islâmica e da arte persa. A Registan, uma praça triunfante ladeada por 3 grandiosas madraças, é a alma da cidade. Suas fachadas cintilam com azulejos azuis, enquanto arcos imponentes e tetos de mucarnas sussurram histórias de império e iluminação. Samarcanda era a joia do Império de Timur, uma cidade de eruditos, astrônomos e poetas. A necrópole de Shahrizinda e a mesquita de Bibi Kanin misturam mito e mármore numa estética intocada pelo tempo. Os bazares locais transbordam com açafrão, seda e o aroma do pão tandoor. Samarcanda não é apenas história, é um eco de um brilho antigo, preservado em cada pedra azulada e em cada pôr do sol sobre suas cúpulas douradas. Como seria saborear um chá fresco enquanto suspenso sobre um mar de colinas esmeralda? Ela, no Sri Lanka, é essa paisagem onírica que ganha vida. Rodeada por picos beijados pelas nuvens,
plantações de chá verdejantes e cascatas de água, esta aldeia tranquila no coração da ilha oferece uma serenidade que cura a alma, longe das multidões de turistas. A região é famosa pela Ponte dos Nove Arcos, uma maravilha arquitetônica que se ergue de uma ravina na selva. Observar o lento passar de um comboio sobre a sua graciosa curva de pedra é como entrar num filme de Miyazaki. Little Adams Peak, uma curta caminhada a partir da cidade, oferece vistas panorâmicas sobre vales de chá que parecem mais pintados do que reais. Ferrovias da era colonial, estupas budistas e barracas de caril perfumado revelam uma rica mistura de herança britânica e tradição singalesa. É uma terra onde a calma espiritual encontra a poesia visual. Ela é um refúgio para o corpo e para a mente. Um lugar para desacelerar, inspirar o ar com aroma de cardamomo e ver o tempo passar como névoa pelas montanhas. Já sonhou em flutuar sobre paisagens lunares em um balão de ar quente ao nascer do sol? Esse sonho vive na Capadócia. A Capadócia, na Turquia, fica no coração da Anatólia Central, uma terra esculpida por erupções vulcânicas, vento e tempo. O resultado? Uma região surreal de chaminés de fadas, habitações em cavernas e vastos vales que parecem outro planeta. Do Parque Nacional de Göreme aos Vales Rosa e do Amor, cada trilha parece de outro mundo. Sob a superfície, civilizações antigas talharam cidades subterrâneas como Derinkuyu e Kaymakli, lugares onde milhares viveram outrora, escondidos de invasores. Acima, igrejas com séculos de idade estão gravadas na rocha macia, seus afrescos ainda vívidos com contos bíblicos. O que torna a Capadócia verdadeiramente inesquecível é o seu ritual do amanhecer. Centenas de balões de ar quente a subir para o céu. Sabia que este é um dos locais de balonismo mais consistentes na Terra devido aos seus ventos calmos? Observar o céu a florescer com cor enquanto o sol toca as torres de pedra é uma cena que nenhuma câmera consegue capturar na totalidade. Santorini, Grécia. Erguendo-se do mar Egeu como uma lua crescente estilhaçada, Santorini é uma ilha vulcânica nas Cíclades que define a beleza mediterrânea. Famosa por seus edifícios caiados de branco e igrejas de cúpula azul agarradas a falésias acima da caldeira, é um cenário tão mítico quanto suas raízes antigas. A Vila de Oia é a estrela, com caminhos estreitos de paralelepípedos que levam a mirantes do pôr-do-sol que parecem quase surreais. Sob as falésias, as praias brilham com areia vulcânica preta, vermelha ou branca. Não perca o sítio arqueológico de Akrotiri, uma cidade minoica congelada no tempo por uma erupção cataclísmica. Santorini há muito inspira lendas, frequentemente ligada à cidade perdida de Atlântida. Seus vinhos cultivados em solo vulcânico estão entre os mais singulares do mundo, e a tradicional hospitalidade grega está entrelaçada em cada canto. Isto é mais que um destino. É uma pintura sensorial em movimento, onde cada hora dourada banha a ilha em luz e saudade. E se o seu conto de fadas de inverno fosse real? Um lugar onde picos cobertos de neve se refletem em lagos cristalinos e o tempo parece desacelerar sob céus alpinos? Kranjska Gora, Eslovênia. Aninhada nos Alpes Julianos, perto das fronteiras com a Áustria e a Itália, esta charmosa vila eslovena parece uma cena de um globo de neve. Localiza-se na ponta noroeste do país, rodeada pelo Parque Nacional de Triglav e pelos picos dramáticos do Monte Prisank e do Monte Razor. Embora seja famosa por suas pistas de esqui de classe mundial e pela Copa do Mundo de Esqui Alpino da Federação Internacional de Esqui Anual, Kranjska Gora encanta o ano todo. No verão, prados cobertos de flores silvestres e rios cor de esmeralda transformam a região em um sonho para os caminhantes. Não perca as deslumbrantes fontes de Zelenci, cujas águas turquesa vibrantes são alimentadas por nascentes alpinas subterrâneas.
Com raízes nas rotas comerciais medievais, a cidade ainda exala um charme do velho mundo, combinando chalés de madeira, cafés aconchegantes e um profundo senso de tradição. Lendas locais abundam, como o conto do mítico Goldhorn, cujo espírito protege estas montanhas. Seja correndo atrás da neve ou do sol, Kranjska Gora é onde a magia natural da Eslovênia se revela. E se o céu não se refletisse apenas na água, mas no sal? Onde a terra e o céu se encontram em perfeita simetria. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é a maior planície de sal do mundo, cobrindo mais de 10.000 quilômetros quadrados no altiplano da América do Sul. Em certas épocas do ano, uma fina camada de água o transforma em um espelho natural tão perfeito que obscurece a linha entre o céu e o chão. Localizada a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, esta paisagem alienígena é cercada por vulcões, lagoas salpicadas de flamingos e ilhas rochosas como a Isla Incahuasi, coberta de cactos gigantes. É o sonho de um fotógrafo e um dos lugares mais surreais em que se pode estar na Terra. O Salar de Uyuni é também uma fonte vital de lítio, alimentando as baterias do mundo, mas parece estar a anos-luz da vida moderna. Aqui está algo inesperado. A NASA o usa para calibrar satélites devido à sua planura e propriedades reflexivas. Estando lá, o silêncio é total e a beleza infinita. Como seria estar com um pé no presente e outro no amanhã, cercado por florestas tropicais, cachoeiras e recifes de coral? Taveuni, Fiji, é frequentemente chamada de Ilha Jardim, e por boas razões. Localizada no Oceano Pacífico Sul, esta joia tropical é a terceira maior ilha de Fiji e se estende ao longo da linha internacional de data, permitindo aos visitantes cruzar simbolicamente entre os dias em um único passo. A ilha é um paraíso de floresta tropical exuberante. Orquídeas raras e cachoeiras estrondosas escondidas no interior do Parque Nacional Boma Heritage. Tavoro Falls, um trio de cascatas, são especialmente adoradas pelos amantes da natureza. Ao largo da costa, o Rainbow Reef oferece mergulho de classe mundial, com corais moles num caleidoscópio de cores. O caráter remoto de Taveuni preservou a sua autenticidade. Aqui, os habitantes locais ainda realizam as danças tradicionais, meque, e bebem cava durante os encontros noturnos. Curiosidade: é um dos poucos lugares no mundo onde o fuso horário internacional literalmente divide a Terra. Uma peculiaridade que adiciona magia a um cenário já encantado. E se um único lugar pudesse parecer tanto um conto de fadas europeu quanto um sonho tropical? Gali, no Sri Lanka, situa-se na costa sudoeste da ilha e encanta os visitantes com sua mistura atemporal de arquitetura colonial, holandesa e serenidade costeira. Aninhada junto ao Oceano Índico, é onde ruas de paralelepípedos encontram palmeiras e a história sussurra das muralhas de coral. Construído pelos portugueses e mais tarde fortificado pelos holandeses, o Forte de Gali é a joia da coroa da cidade. Com as suas muralhas imponentes, vistas do farol e baluartes em ruínas, sente-se como caminhar por um museu vivo. Lá dentro, galerias de arte e cafés aninham-se entre muros antigos, misturando a vida moderna com o encanto colonial. Um fato fascinante. Gali é um dos fortes marítimos mais bem preservados em toda a Ásia do Sul. O tempo parece parar aqui. Cada pôr do sol sobre as muralhas parece uma exibição particular da obra-prima da natureza, enquanto o céu se incendeia acima do horizonte infinito do Oceano Índico. Imagine acordar nas nuvens, onde os cafeeiros cobrem as encostas dos vulcões e o ar cheira a grãos torrados e chuva da montanha. Manizales, Colômbia. Empoleirada no alto dos Andes centrais, esta cidade vibrante é o coração pulsante da paisagem cultural do café da Colômbia.
um patrimônio mundial da Unesco, onde o solo fértil e as altas altitudes produzem alguns dos melhores grãos do mundo. Cercada por plantações de café ondulantes, picos vulcânicos e fontes termais, Manizales oferece uma mistura única de maravilhas naturais e ritmo urbano. A imponente Catedral Basílica, com suas torres em estilo neogótico, domina o núcleo colonial da cidade, enquanto o vulcão nevado del Ruiz, nas proximidades, atrai trekkers e caçadores de emoções. Fundada em 1849 por colonos antioquenhos, a cidade ainda irradia a cultura paisa, conhecida por sua hospitalidade, espírito festivo e fortes tradições cafeeiras. Festivais locais como a Féria de Manizales enchem as ruas com desfiles, touradas e música andina. Aqui, o passado e o presente se misturam na névoa da montanha, e cada xícara de café conta uma história escrita nas terras altas. Como pode uma capital parecer-se com uma cidade de fronteira envolta pelo céu? Windhoek, o coração das terras altas da Namíbia, situa-se a mais de 1.600 metros acima do nível do mar, onde o deserto encontra a savana. As suas ruas ecoam com fachadas coloniais alemãs, enquanto montanhas guardam o horizonte. É pacífica, organizada, contudo sempre há um sopro da vida selvagem. A Christuskirche eleva-se como um conto de fadas em pedra. Construída em 1910, esta igreja luterana alemã mistura Art Nouveau com arenito local e ancora o centro da cidade com elegância. É o marco mais icônico de Windhoek, ao mesmo tempo pitoresca e surreal. Em Katutura Township, o mercado pulsa com alma. A fumaça dos brais enche o ar enquanto vendedores vendem óleo de marula, peixe seco e joias artesanais. É mais do que comércio, é comunidade, resiliência e o ritmo da Namíbia moderna. Acredita que uma montanha pode ser sagrada para 4 religiões ao mesmo tempo? O Monte Kailash, no Tibete, eleva-se do planalto árido como uma pirâmide perfeita. Localizado no remoto Tibete ocidental, não é apenas uma maravilha natural, é um símbolo espiritual reverenciado por hindus, budistas, jainistas e Bon. Peregrinos e viajantes percorrem a Kora de 52 quilômetros, uma circunvolução ritualística do pico. O trilho atravessa a passagem de Dolmalá, a 5.630 metros de altitude, e oferece uma beleza intensa em grande altitude. Nas proximidades, o Lago Manassarovar é considerado um dos lagos mais sagrados do mundo. Sua superfície espelhada reflete os cumes nevados e a serenidade espiritual da região. Ninguém jamais escalou o Monte Kailash, não devido à dificuldade, mas por respeito. A crença local sustenta que perturbar o cume traz mau karma. Ele permanece intocado e sagrado. Acha que Bali é o paraíso? Espere até pegar um barco e cruzar as ondas para chegar a Nusa Penida, onde os sonhos insulares do Instagram ganham vida. Nusa Penida, Indonésia, é uma ilha acidentada e encantadora, localizada na costa sudeste de Bali. Menos desenvolvida e mais bruta do que sua famosa vizinha, oferece falésias espetaculares, lagoas cristalinas e praias secretas que parecem ter sido esculpidas pelos próprios deuses. O ponto icônico da ilha, Kelling Beach, é famoso pela sua falésia em forma de T-Rex e pelas águas turquesa que se chocam contra a areia branca e pura. Perto dali, Angels Billabong e Broken Beach são piscinas oceânicas naturais incrustadas em rocha vulcânica, oferecendo uma mistura irreal de serenidade e poder. Apesar de sua crescente popularidade, Nusa Penida ainda mantém um ritmo mais lento. Templos hindus pontilham a ilha, como o Goagiri Putri, envolto em cavernas, e os moradores locais vivem em harmonia com o ritmo do mar e da terra. A vida marinha também prospera aqui. Raias manta e recifes de corais vibrantes aguardam mergulhadores e praticantes de snorkel. Não é o lugar mais fácil de se alcançar, mas talvez seja isso que mantém a sua magia intacta.
Imagine entrar num mundo onde o mar brilha turquesa e praias de areia branca se fundem na selva exuberante. As ilhas Similan, situadas ao largo da costa de Andamão da Tailândia, fazem parte de um parque nacional conhecido pelo mergulho de classe mundial e pela biodiversidade marinha surreal. Estas ilhas de granito, acessíveis apenas de barco, são um paraíso intocado no Oceano Índico. A Baía do Pato Donald, nomeada pelas suas formações rochosas que se assemelham à cabeça da personagem de desenho animado, oferece areias macias como pó e vistas panorâmicas do Sail Rock, um ponto popular para caminhadas para vistas oceânicas deslumbrantes. Abaixo das ondas, Richelieu Rock revela-se como um dos melhores pontos de mergulho na Ásia. Este recife em forma de ferradura está repleto de raias-manta, tubarões-baleia e leques de coral vibrantes. As ilhas fecham sazonalmente para a recuperação ambiental, preservando sua condição intocada. Limites rigorosos de visitantes fazem com que cada viagem pareça uma expedição privada na natureza selvagem. E se você se deparasse com uma capital que parece uma galeria gigante a céu aberto, onde relíquias brutalistas do passado contrastam com arte de rua vibrante e cafés peculiares? Tirana, o coração energético da Albânia, surpreende a cada passo. Aninhada no sudeste da Europa, entre montanhas costeiras e o mar Adriático, a energia crua da cidade mistura raízes otomanas, elegância italiana e legado comunista. Tudo pintado em cores ousadas e rebeldes. A icônica Praça Skanderbeg é onde a história multifacetada de Tirana se encontra com o seu futuro vibrante. Ancorada por uma estátua do herói nacional da Albânia, a praça é ladeada pelo Museu Histórico Nacional com o seu enorme mural socialista, pela Mesquita Ethem Bey e por torres modernas elevando-se ao fundo. Uma colisão de épocas num só quadro. Outrora restrito à elite comunista, o distrito de Bloku agora pulsa com a vida noturna e a alma cosmopolita de Tirana. Bares da moda, lounges em telhados e estabelecimentos gastronômicos de vanguarda alinham-se em suas ruas, atraindo a juventude da cidade e visitantes curiosos para seu ritmo vibrante. Os blocos de apartamentos em Tirana de cor pastel, que outrora eram restos cinzentos do regime de Hoxha, tornaram-se símbolos de transformação. Curiosidade: o prefeito uma vez contratou artistas para pintar edifícios para combater a melancolia pós-comunista. E funcionou. Tirana está viva com otimismo, reinvenção e cor. E se uma única cidade pudesse guardar a alma de uma dinastia desaparecida, o eco de antigas rotas comerciais e o ritmo da água correndo por entre becos de pedra? Lijiang, China. Situada no sopé da Montanha do Dragão de Jade, na província de Yunnan, Lijiang é uma cidade antiga listada pela Unesco, onde ruas de paralelepípedos serpenteiam entre casas de madeira, canais brilham sob lanternas e a música flui de flautas Naxi. Lijiang já foi um centro fundamental na antiga Rota do Chá e dos Cavalos, um equivalente da Rota da Seda que trocava chá tibetano por produtos chineses. A herança Naxi da cidade ainda a define hoje. Mulheres em trajes azuis tradicionais caminham pelas mesmas ruas que seus ancestrais. E a escrita Dongba, uma das últimas línguas pictográficas do mundo, decora templos e pergaminhos. À noite, a cidade antiga resplandece. Lanternas vermelhas balançam sobre pontes e sons de música tradicional ecoam em casas de chá. Logo ali perto, o dramático desfiladeiro do Salto do Tigre e o Lago Lugu oferecem fugas para uma natureza mítica. Lijiang não é um museu, é uma cápsula do tempo viva, onde a cultura e a beleza não são preservadas, mas sim vivas. Kyoto, Japão. Localizada na ilha de Honshu, Kyoto foi outrora a capital imperial e permanece o coração espiritual da tradição japonesa. Rodeada por montanhas, os seus templos, santuários e casas de chá estão aninhados numa cidade que parece um museu vivo.
No centro do fascínio atemporal de Kyoto está o santuário Fushimi Inari, onde milhares de portões torii de cor vermelhão serpenteiam por uma encosta arborizada. Caminhar por eles é como entrar em um corredor sagrado suspenso no tempo e no silêncio. Kyoto abriga 17 patrimônios mundiais da Unesco e mais de 1.600 templos budistas, mas o que realmente a define é a sua sutileza. O farfalhar silencioso do tecido do kimono em Gion, o reflexo sereno em um jardim zen, ou o aroma do matcha durante uma cerimônia do chá. É um lugar que sussurra em vez de gritar. Enquanto a vida moderna pulsa discretamente sob a superfície, Kyoto permanece um santuário de refinamento. Aqui, a beleza não é apenas vista. Ela é praticada, preservada e transmitida através de gerações. E se cada esquina fosse uma sinfonia sensorial de noodles crepitantes, buzinas ecoantes e lendas sussurradas, Hanoi, a capital do Vietnã, é uma tapeçaria de contrastes. Localizada no norte do país, é onde templos seculares se erguem ao lado de mansões coloniais e costumes antigos pulsam através do caos de scooters e mercados. Não é apenas uma cidade, é um ritmo. O bairro antigo é o seu coração pulsante, um labirinto de ruas estreitas com nomes que evocam ofícios antigos. Beba um café com ovo em um café escondido ou veja o amanhecer nascer sobre o lago Huangkiem enquanto os moradores locais praticam tai chi sob as árvores de banyan. O Templo da Literatura, a primeira universidade do Vietnã, brilha com telhados de telha vermelha e sabedoria confucionista. Hanoi preserva camadas de história, fios chineses, franceses e vietnamitas costurados na comida, na língua e na arquitetura. Curiosidade: a icônica Rua do Trem, onde uma ferrovia passa a centímetros das casas, é ao mesmo tempo emocionante e surreal. Hanoi não espera para ser compreendida. Ela convida você a mergulhar. Você acha que já viu o azul? Espere até mergulhar nas águas de Raja Ampat. Raja Ampat, Indonésia, é um arquipélago remoto ao largo da ponta noroeste da Nova Guiné, no coração do Triângulo de Corais do Sudeste Asiático. Com mais de 1.500 ilhas cercadas por água cristalina, é um paraíso de picos calcários irregulares, lagoas escondidas e vibrantes jardins de corais. Abaixo da superfície, encontra-se um dos ecossistemas marinhos mais ricos da Terra. Lar de mais de 75% das espécies de corais do mundo e mais de 1.300 tipos de peixes. Acima da água, aves do paraíso chamam do dossel da selva, e praias isoladas esperam com serenidade intocada. Raja Ampat permaneceu praticamente intocada graças ao seu isolamento e aos esforços de conservação locais. O nome significa Quatro Reis, referindo-se às principais ilhas de Misou, Salawat, Batanta e Waigeo. Aqui está um fato impressionante. Alguns recifes de corais aqui se regeneram mais rápido do que em qualquer outro lugar do planeta. Este não é apenas um destino. É a prova de que a natureza, quando protegida, prospera além da imaginação. Como pode algo tão desconhecido parecer o último grande segredo da Europa? O Lago Coman, Albânia, é uma fita turquesa que serpenteia por gargantas montanhosas íngremes no norte do país. Formado por uma barragem hidroelétrica, agora assemelha-se a um fiorde nórdico, com falésias irregulares elevando-se verticalmente da água. A balsa de Coman para Fierza não é apenas um meio de transporte. É uma das viagens de barco mais deslumbrantes da Europa. Enquanto você navega por entre névoa e rochas, o tempo desaparece nas profundezas esmeralda. Ramifica-se o rio Chala, muitas vezes chamado as Maldivas tailandesas. Suas águas rasas, azul fluorescentes, banhando praias de pedra branca sob falésias imponentes. Apesar da sua beleza cinematográfica, Coman permanece fora do radar, sendo visitado principalmente por locais e aventureiros.
É um dos últimos lugares na Europa onde a natureza selvagem domina completamente. Você pensa que é um cenário de fantasia de uma série de televisão, até tocar nas pedras e perceber que é tudo real. Dubrovnik, na Croácia, situa-se na costa do Adriático, envolvida em muralhas de pedra medievais que brilham sob o sol da Dalmácia. Localizada no sul da Croácia, é uma das cidades fortificadas mais perfeitamente preservadas da Europa. A Cidade Velha é a sua alma, um patrimônio mundial da Unesco, com ruas de calcário, edifícios de telhados vermelhos e imponentes muralhas da cidade que você pode percorrer de ponta a ponta. Marcos como o Palácio do Reitor e o Palácio Sponza oferecem vislumbres do passado renascentista da cidade. Dubrovnik já foi a República de Ragusa, uma rival marítima de Veneza com um espírito ferozmente independente. Esse legado de resiliência ainda ecoa em seus becos de pedra e praças ensolaradas. Embora tenha ganhado fama moderna através de Game of Thrones, a verdadeira magia de Dubrovnik reside além da tela, em suas brisas marinhas quentes, enseadas escondidas e séculos de histórias gravadas em cada tijolo. E se o seu hotel flutuasse suavemente sobre um lago cintilante, rodeado por canas entrelaçadas e picos cobertos de neve? Puno, no Peru, é a sua porta de entrada para o Lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. Situada nos Andes peruanos, esta cidade de alta altitude combina antigas raízes incas com uma vibrante cultura indígena. Uma das suas características mais fascinantes, as ilhas flutuantes Urus, tecidas à mão a partir de juncos de totora, estas ilhotas artificiais abrigam comunidades há séculos. Caminhar sobre elas é como pisar em uma esponja. As casas, os barcos e até as torres de vigia são construídos inteiramente de juncos. No coração da cidade encontra-se a Plaza de Armas, onde catedrais coloniais se erguem ao lado de mercados movimentados. À noite, ganha vida com música, dança e comida de rua que aquece o ar frio dos Andes. Puno acolhe o deslumbrante Festival da Virgem da Candelária, um evento reconhecido pela Unesco, repleto de trajes ornamentados, trompetes e desfiles ininterruptos. É cor, ritmo e devoção reunidos em 10 dias inesquecíveis. Queenstown, Nova Zelândia. Aninhada nas margens do lago Wakatipu e embalada pelos picos irregulares das Remarkables, Queenstown é a capital da aventura do Hemisfério Sul. Localizada na ilha do sul da Nova Zelândia, oferece uma mistura de esplendor alpino e experiências que bombam adrenalina. A cidade pulsa com energia. Em um dia, você pode pular de bungee jump da Ponte Kawarau, andar na gôndola Skyline para vistas panorâmicas e degustar vinhos de um vinhedo situado nas colinas do Vale de Gippsland, nas proximidades. Para os amantes da natureza, caminhadas como Ben Lomond ou cruzeiros em Milford Sound revelam uma serenidade de tirar o fôlego. Originalmente um assentamento de mineração de ouro, Queenstown evoluiu para um refúgio cosmopolita nas montanhas. A cidade cedia festivais internacionais de cinema, eventos gastronômicos gourmet e está cercada por paisagens imortalizadas na saga O Senhor dos Anéis. Este é um lugar onde o luxo encontra a natureza selvagem, onde a emoção encontra a serenidade. Uma cidade que promete ação e admiração em igual medida. Ilhas Lofoten, Noruega. Localizado acima do Círculo Polar Ártico, no norte da Noruega, este arquipélago oferece uma das paisagens naturais mais dramáticas da Terra. Picos montanhosos irregulares elevam-se abruptamente de fiordes esmeralda e aldeias de pescadores tranquilas, com cabanas de telhado vermelho, pontilham a costa rochosa. As ilhas estão conectadas por uma série de pontes e túneis, tornando cada jornada um passeio panorâmico. Um dos destaques é a caminhada em Reinebringen, onde uma subida íngreme recompensa você com uma vista surreal do alto da vila de Reine, aninhada por picos imponentes.
No inverno, as ilhas se tornam um lugar privilegiado para observar a aurora boreal, enquanto o verão traz o sol da meia-noite, lançando uma luz dourada a todas as horas. Historicamente, Lofoten foi um centro para a pesca do bacalhau, e as suas raízes remontam aos assentamentos vikings. Atualmente, as tradições permanecem vivas através da culinária local, de museus como o Museu Viking Lofoten e da arquitetura preservada que ainda respira a vida marítima. Aqui, o Ártico não parece desolado, parece encantado. A mistura de natureza selvagem intocada e ecos culturais torna Lofoten um lugar de solidão e história. E se as montanhas encontrassem o mar num drama de picos recortados e fiordes espelhados? O Parque Nacional de Lofoten, Noruega, é um confronto surreal de natureza ártica bruta. Localizado na parte ocidental do arquipélago de Lofoten, acima do Círculo Polar Ártico, é um paraíso de cristas de granito, vales profundos e oceano rugindo. Acessível apenas por caminhada ou barco, Horsaidvika é uma praia como nenhuma outra. Areia branca fina como pó numa baía selvagem, rodeada por falésias imponentes. Poucos lugares na Terra combinam reclusão e majestade tão facilmente. Do cume de Riten, os caminhantes são recompensados com vistas deslumbrantes sobre a praia de Kvalvika e o horizonte infinito do oceano. É um dos pontos mais fotogênicos do parque. Este parque é o mais jovem da Noruega, criado para proteger a natureza selvagem costeira antiga e intocada. Faz também parte da região dos fiordes da Noruega Ocidental, listada pela Unesco. O sol da meia-noite e as auroras boreais tornam-no um espetáculo durante todo o ano. Será um lago ou um espelho para os deuses? E se eu lhe dissesse que ainda há pessoas vivendo em ilhas flutuantes ali? O Lago Titicaca, situado no alto dos Andes, entre o Peru e a Bolívia, é o lago navegável mais alto da Terra, brilhando a 3.812 metros acima do nível do mar. Não é apenas uma massa de água, é um berço da mitologia inca e da cultura viva. A sua característica mais cativante? As ilhas flutuantes Urus, tecidas à mão com juncos de totora, por comunidades indígenas que vivem nelas há gerações. Barcos, casas e até escolas aqui sobem e descem com a respiração do lago. Do lado boliviano, acredita-se que a Isla del Sol seja o berço do Deus Sol na lenda inca. Trilhas cruzam ruínas antigas e encostas de colinas em socalcos com vistas que parecem esculpidas em um mito. As tradições Quechua e Aymara permanecem fortes, desde os tecidos trançados até as cerimônias místicas. Ao amanhecer, quando o lago se transforma em ouro vítreo, é fácil acreditar que os deuses ainda caminham por estas margens. E se o paraíso fosse esquecido pelo tempo? A ilha de São Tomé, ao largo da costa ocidental de África, flutua no Golfo da Guiné como uma joia verde. Outrora uma colônia portuguesa, agora uma das nações menos visitadas do mundo, é exuberante, vulcânica e ressoa com o canto dos pássaros. Não se chega a São Tomé por acaso. Procura-se. Um domo vulcânico em forma de agulha, o Pico Cão Grande perfura o céu. Um monólito surreal emergindo da selva. É uma das formações rochosas mais dramáticas da Terra e um local de peregrinação tanto para alpinistas quanto para fotógrafos. Explore os vestígios evocativos da Roça Agostinho Neto, uma antiga plantação de cacau. Os edifícios coloniais em ruínas agora abrigam famílias locais, galos e árvores. Um eco silencioso de uma história complexa. São Tomé cheira a cacau, a brisa do mar e a chuva. A vida aqui passa devagar. Não há multidões, apenas espaço para respirar e contemplar. E se um postal ganhasse vida, com picos alpinos, um lago espelhado e chalés em tons pastel refletidos na água? Hallstatt, aninhada na região de Salzkammergut, na Áustria,
É tão deslumbrante que quase parece irreal. Situada entre o Lago Hallstatt e montanhas imponentes, esta vila à beira do lago é um dos destinos mais fotografados da Europa, e por boas razões. As suas casas do século XVI parecem flutuar na margem da água, emolduradas por cisnes e falésias íngremes. Passeie por ruelas estreitas, visite o World Heritage Skywalk ou faça um passeio de barco pelo lago para vistas panorâmicas que desafiam a descrição. Acima, uma mina de sal centenária oferece aventuras subterrâneas e vistas de tirar o fôlego. O charme de Hallstatt é tranquilo e imersivo. Não é um lugar para visitar com pressa, é um lugar para respirar lentamente. Curiosidade: existe uma réplica em tamanho real de Hallstatt na China, o que só comprova o fascínio global deste pequeno tesouro austríaco. E se você se deparasse com uma cidade onde cada parede resplandecesse branca sob o sol da montanha? Sucre, a capital constitucional da Bolívia, é um refúgio de alta altitude onde a elegância colonial encontra a energia juvenil. Localizada nos Andes, ela combina brisas frescas, colinas suaves e arquitetura barroca como um cartão postal histórico. No coração de Sucre, situa-se a Casa da Liberdade, o berço da independência boliviana. Aqui, a Declaração de Independência foi assinada em 1825. O edifício, com o seu pátio com arcadas e salões preservados, guarda ecos de ideais revolucionários e as vozes da liberdade. Sucre é frequentemente chamada a Cidade Branca por suas fachadas reluzentes. O seu clima ameno, os chocolates locais e as danças de fim de semana na Plaza 25 de Maio oferecem uma experiência charmosa, quase cinematográfica. É onde a revolução encontra o romance e a história passeia sob as árvores de jacarandá. Falésias dramáticas, pastagens luxuriantes e um silêncio quebrado apenas pelas ondas. Bem-vindo a São Jorge, uma das ilhas mais fascinantes do arquipélago dos Açores. Com a forma de uma faca longa e estreita, esta remota fatia de Portugal no Atlântico é um refúgio para caminhantes, surfistas e amantes da solidão. São Jorge é conhecida pelas suas fajãs, campos de lava férteis na base de falésias íngremes, criadas por deslizamentos de terra antigos, e agora lar de pequenas aldeias de difícil acesso. A Fajã da Caldeira de Santo Cristo é especialmente famosa pelas suas ameijoas encontradas em mais nenhum lugar no arquipélago. O solo vulcânico rico da ilha favorece a pecuária leiteira, e o resultado é o lendário queijo São Jorge. Um queijo picante, curado com estatuto de denominação de origem protegida, DOP, amado por todo Portugal. Com menos turistas que os seus vizinhos açorianos, São Jorge parece um segredo bem guardado. Fazer caminhadas ao longo do cume da Serra do Topo revela vistas de tirar o fôlego tanto do mar quanto das arribas que mergulham nele, oferecendo uma experiência crua e cinematográfica da natureza. E se a Europa estivesse escondida na América do Norte, envolta em neve e histórias? A cidade de Quebec é um conto de fadas em francês. Quebec, no Canadá, ergue-se nos penhascos acima do poderoso rio São Lourenço, com suas muralhas de pedra e telhados de cobre brilhando como uma página de uma crônica do Velho Mundo. Sendo a única cidade fortificada da América do Norte ao norte do México, ela combina o charme francês com a resiliência canadense. As ruas de paralelepípedos da velha Quebec levam ao majestoso Château Frontenac, um hotel que se assemelha a um castelo nas nuvens. Passei por Petit Champlain, o distrito comercial mais antigo da América do Norte, e encontre lojas de artesanato, cafés e a magia do inverno em cada floco de neve. Fundada em 1608, a cidade de Quebec é o berço da civilização francesa na América do Norte. Festivais como o Carnaval de Inverno e o Dia de São João Batista mostram o orgulho com que a cidade celebra a sua herança. E ao brilho dos lampiões, a gás e da neve que cai, parece que o tempo abranda. A cidade de Quebec não é apenas um destino.
É um portal para outra era. Já alguma vez viu uma pedra que parece ter sido pintada pelo céu? As cavernas de mármore, no Chile, são uma catedral natural esculpida em rocha sólida, flutuando nas águas turquesas cintilantes do Lago General Carreira, na Patagônia. Formadas ao longo de 6.000 anos pelas ondas batendo contra o carbonato de cálcio, o resultado é um labirinto de túneis de mármore, arcos e cavernas diferentes de qualquer outra coisa na Terra. As cores mudam com as estações do ano e a luz do sol, às vezes prata e branco, outras vezes uma mistura turbulenta de azul, verde e cinza. O ponto mais icônico é a Capela de Mármore, onde os reflexos fazem parecer que a gruta está a flutuar. Acessível apenas por barco ou caiaque, a viagem em si contribui para a experiência onírica. Este local remoto perto da fronteira chilena-argentina raramente está lotado, oferecendo um momento de admiração silenciosa em um dos cantos mais intocados do planeta. Não há placas ou cercas, apenas a natureza em sua forma mais pura e poética. Não é apenas uma caverna, é uma paisagem onírica flutuante de mármore esculpida pela água e pelo tempo. E se uma cidade pudesse permitir que você experimentasse o mundo inteiro em uma única tarde? Toronto, no Canadá, não é apenas a maior cidade do país. É um dos centros urbanos mais diversos do planeta. Localizada nas margens do Lago Ontário, esta metrópole extensa é um mosaico de culturas, línguas e culinárias, todas entrelaçadas em um horizonte elegante dominado pela icônica Torre CN. Passeie por bairros como Kensington Market, Bricktown, Little Italy e Chinatown, cada um com seu próprio ritmo e sabor. Visite o Royal Ontario Museum para ver tesouros globais, ou explore as coleções contemporâneas ousadas da Art Gallery of Ontario. Um passeio de ferry boat até as ilhas de Toronto oferece vistas do horizonte e acalma a beira-mar a poucos minutos do centro da cidade. Toronto é também uma cidade de festivais, do Caribbean Carnival à Nuit Blanche. Celebra a cultura durante todo o ano. É onde os arranha-céus encontram as casas geminadas vitorianas, onde o xarope de Acer encontra o shawarma de rua. Esta cidade não mistura culturas, permite que brilhem lado a lado em glorioso contraste. E se as 1001 noites fossem reais? E você pudesse caminhar por seus cânions dourados e sulks antigos? Omã, na ponta sudeste da Península Arábica, é uma terra onde a areia encontra o mar e a lenda encontra a realidade. Ao contrário de seus vizinhos mais extravagantes, Omã preserva sua herança, de fortes em ruínas a vilarejos atemporais aninhados em oásis de tamareiras. As areias de Wahiba estendem-se infinitamente, com as suas dunas a brilharem ao pôr do sol como ouro líquido. No norte, Wadi Shab oferece uma caminhada de conto de fadas por entre piscinas turquesas e cavernas escondidas. Muscat, a capital, combina mesquitas ornamentadas, estradas à beira de falésias e o aroma dos mercados de incenso que não mudaram em séculos. Omã está profundamente ligado à história marítima. Antigos barcos Dhow ainda navegam pelas suas costas, ecoando o seu passado marítimo. Sabia que? As árvores de incenso de Dhofar foram outrora mais valiosas que o ouro. Em Omã, o mistério e a serenidade caminham lado a lado, convidando os viajantes a experimentar a alma do deserto. Um dos lagos mais antigos e profundos da Europa, o Lago Ohrid, é uma cápsula do tempo reluzente aninhada entre as montanhas da Macedônia do Norte e da Albânia. Com mais de 200 espécies endêmicas e cidades que remontam à antiguidade, é um lugar onde a natureza e a história respiram como uma só. Um patrimônio mundial da Unesco, esta cidade antiga é coroada por uma fortaleza medieval, igrejas bizantinas empoleiradas em falésias e vielas de paralelepípedos que levam a cafés à beira do lago. A igreja de São João, em Canel, silhuetada ao pôr do sol, é pura serenidade. Situado acima do lago,
Este parque oferece vistas panorâmicas dos prados alpinos até ao Lago Ohrid e ao Lago Prespa. Flores silvestres, águias e a brisa fresca da montanha fazem dele um sonho para os caminhantes. Faça um passeio de barco sobre águas calmas como um espelho, jante truta recém-pescada, ou ouça cânticos ortodoxos ecoando pelas igrejas de pedra. Ohrid não é apenas um destino, é um suave regresso às águas profundas e paradas do tempo. Ao largo da costa oeste acidentada da Escócia, fica a ilha de Coll, uma ilha tranquila e varrida pelo vento, onde a natureza reina e o silêncio canta. Sem iluminação pública e com apenas 200 residentes, Coll é uma das primeiras ilhas Dark Sky do Reino Unido. Um santuário para observadores de estrelas e para quem busca a solidão. Uma praia imaculada de areia branca, emoldurada por dunas e flores silvestres. Pode não ver viva alma durante horas, mas ouvirá aves marinhas, o vento e o sussurro calmante do Atlântico. Em noites límpidas, a Via Láctea se estende como um rio celestial acima. Com zero poluição luminosa, é um dos melhores lugares na Europa para ver as estrelas. E talvez até mesmo a aurora boreal. Pedale por estradas de uma só faixa, explore as ruínas da Idade do Ferro, ou simplesmente sente-se e observe como as focas brincam na arrebentação. Em Coll, o tempo abranda, e nessa lentidão, algo profundo e belo retorna. E se os contos de fadas tivessem alicerces de pedra e cenários de montanha? As aldeias de Zagori, Grécia, são uma rede de 46 assentamentos tradicionais aninhados nas montanhas do Pindo, no Épiro. Esta região menos conhecida encanta com vielas de calçada, casas com telhados de ardósia e trilhas com cheiro de pinho. Papingo é a joia de Zagori, dividida em micro e megalo-papingo. Está situada sob imponentes falésias calcárias e próxima a fontes termais e lagos alpinos. Um dos desfiladeiros mais profundos do mundo, o desfiladeiro de Vicos corta a paisagem como um cânion de uma epopeia esquecida. Caminhadas ao longo da sua margem revelam vistas dramáticas e vida selvagem rara. As pontes de pedra de Zagori são ícones do artesanato balcânico. Cada curva e arco conta de um tempo quando mercadores e monges percorriam as colinas. É a Grécia, mas sem as multidões. E se as palmeiras pudessem tocar as nuvens? O Vale de Cócora, na Colômbia, é o lar da espécie de palmeira mais alta do mundo, a palmeira de cera, alcançando até 60 metros nos céus nebulosos dos Andes. Este vale surreal parece uma cena de um filme de fantasia, onde a floresta tropical encontra a paisagem alpina de sonho. Localizado na região de Quindío, nos arredores da charmosa cidade de Salento, o vale faz parte do Parque Nacional Natural Los Nevados. Uma caminhada por suas colinas esmeralda leva você através de pontes suspensas, por florestas nubladas envoltas em névoa e, finalmente, para vastos campos pontilhados de palmeiras imponentes, finas e balançando como pincéis ao vento. O Vale de Cocora tem importância espiritual para o povo indígena Quimbaia da Colômbia, que outrora reverenciava a palmeira de cera como sagrada. Hoje é um tesouro protegido, tanto um ponto de acesso à biodiversidade quanto um ícone cultural. Não é apenas uma caminhada, é uma jornada pelo coração verde da Colômbia, onde cada passo parece mais perto do céu. Consegue imaginar uma estrutura viva visível do espaço, feita inteiramente de cor, movimento e vida? Conheça a Grande Barreira de Corais. A Grande Barreira de Corais, na Austrália, estende-se por mais de 2.300 quilômetros ao longo da costa nordeste de Queensland, no Mar de Coral. É o maior sistema de recifes de coral do mundo, composto por 2.900 recifes individuais e mais de 900 ilhas, repletas de biodiversidade. Mergulhadores autônomos e praticantes de snorkel
são atraídos a locais icônicos como as Ilhas Whitsunday, os recifes de Ribbon e o vibrante Recife Coração. Cada mergulho revela um caleidoscópio de vida marinha, de peixes palhaço e arraias-manta, a tartarugas marinhas e tubarões de Recife. O Recife tem uma profunda importância cultural para os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, que o consideram sagrado e espiritualmente conectado à mitologia do Tempo do Sonho. É tanto uma maravilha natural quanto um patrimônio cultural. De forma fascinante, o Recife é um dos poucos fenômenos naturais visíveis do espaço e é considerado o maior organismo vivo do planeta. Apesar dos desafios ambientais, sua regeneração e resiliência continuam a maravilhar cientistas e viajantes. Uma capital construída por cavaleiros, beijada por 3 mares e brilhando em calcário dourado, onde poderia ser senão Valeta? Valeta, Malta, está situada em uma península rochosa, entre 2 portos no coração do Mediterrâneo. Embora seja uma das menores capitais da Europa, ela transborda gravidade histórica e esplendor arquitetônico, conquistando para toda a sua área o título de Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade foi fundada no século XVI pelos Cavaleiros de São João e construída com precisão militar. Ruas retas, poderosos baluartes e grandes fachadas barrocas. Entre as suas joias da coroa está a Co-Catedral de São João, um exterior modesto que esconde uma explosão de folha de ouro, e a obra-prima de Caravaggio, a Decapitação de São João. A mistura de influências europeias e árabes de Valeta ecoa em sua língua, culinária e alma. Um fato menos conhecido: foi a primeira cidade planejada na Europa após o Renascimento. Valeta não parece um destino turístico. Parece um cenário para um filme histórico épico. E se os contos de fadas fossem lugares reais, encharcados pela chuva, varridos pelo vento e repletos de igrejas de madeira? A ilha de Chiloé, Chile, flutua na costa da Patagônia como um mito que ganhou vida. A neblina abraça suas colinas verdes, enquanto o Pacífico ruge contra sua orla. É um mundo moldado por pescadores, sereias e lendas sussurradas. Em Castro, a principal cidade da ilha, encontram-se os icônicos palafitos, casas de madeira coloridas construídas sobre estacas sobre as marés. Seus reflexos brilham na baía e algumas foram convertidas em cafés e pousadas aconchegantes. Pintada de amarelo vivo e com torres lilás, a Igreja de São Francisco é uma maravilha listada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Uma das 16 igrejas de madeira espalhadas pela ilha é uma obra-prima da carpintaria local, construída inteiramente sem pregos. Moradores locais falam de navios fantasma e duendes da floresta. A mitologia popular aqui não está apenas viva, é parte da vida diária. Chiloé não é visitada, é descoberta. E se uma floresta pudesse sussurrar em turquesa e fluir em camadas de cachoeiras? Bem-vindo a Plitvice, um sonho escrito em água. Os lagos de Plitvice, na Croácia, são uma sinfonia natural de cascatas, cânions de calcário e lagos cristalinos aninhados nas profundezas do terreno montanhoso da Croácia Central. Situado entre colinas arborizadas, este patrimônio mundial da Unesco deslumbra os visitantes com 16 lagos em terraços conectados por 90 cachoeiras que parecem derramar-se do céu. O parque é dividido em lagos superiores e inferiores, com passarelas de madeira serpenteando por águas esmeraldas e vegetação exuberante. As cores mudam através de tons de azul e verde, dependendo do teor mineral e da luz solar, criando uma pintura viva a cada passo. Plitvice é um símbolo do patrimônio natural da Croácia, protegido desde 1949. Lendas locais contam sobre antigas rainhas invocando a chuva para encher os lagos após uma longa seca. Hoje, é um dos parques mais visitados da Europa. Um lugar onde a natureza ocupa o centro do palco e o silêncio faz parte da experiência.
Imagine um lugar onde cascatas caem de falésias exuberantes no Atlântico, onde lagos de cratera brilham sob picos vulcânicos, e as hortênsias ladeiam cada estrada como uma pintura. Flores, a ilha mais ocidental dos Açores, parece a orla da Terra, ou o começo de outro mundo. Também conhecido como os Lagos dos Sentinelas, este local surreal apresenta dezenas de cachoeiras caindo em uma bacia esmeralda. O silêncio, quebrado apenas por pássaros e água caindo, é de outro mundo. A aldeia mais ocidental da Europa abraça a costa onde falésias caem no Oceano Turquesa. Uma base perfeita para caminhadas, mergulhos em piscinas vulcânicas e observação de estrelas que o deixará sem palavras. Flores não é chamativa, é poética. Com menos de 4.000 habitantes, é um lugar para respirar, caminhar devagar e sentir-se pequeno da melhor forma possível. Esta é a última fronteira da Europa e a sua mais mágica. E se você pudesse fazer uma trilha dentro de uma cratera vulcânica e em seguida nadar em um lago geotérmico, tudo antes do almoço? Os Açores, Portugal, são um arquipélago exuberante no Atlântico Norte. 9 ilhas vulcânicas que emergem de mares azul escuros. Localizados a quase 1.400 quilômetros a oeste de Lisboa, eles misturam a natureza bruta com o isolamento sereno e um toque de mito. São Miguel, a maior ilha, é famosa por 7 cidades. Um sistema de lagos gêmeos dentro de um vulcão colapsado, com águas esmeralda e safira. Terceira oferece túneis de lava e cidades históricas. Apesar de Pico ter a montanha mais alta de Portugal e observação de baleias de nível mundial, as ilhas prosperam com sustentabilidade, energia geotérmica e slow travel. Os habitantes locais ainda cozinham ensopados em fumarolas vulcânicas e cultivam em falésias em socalcos. Aqui vai um pequeno segredo. Os Açores têm alguns dos céus mais limpos da Europa, perfeitos para observar as estrelas. É o último paraíso selvagem da Europa, flutuando longe das multidões, mas perto da sua imaginação. E se o segredo mais bem guardado de Portugal não estivesse na costa, mas bem alto nas montanhas? A Serra da Estrela, a serra mais alta do país, é onde penhascos de granito, vales glaciais e antigos caminhos de pastores criam uma fuga agreste ao comum. Este é o coração alpino de Portugal, onde as tradições vivem tão profundamente como as raízes dos castanheiros. Um vale glacial escondido, rodeado por bétulas e granito, Covão da Metade parece um mundo perdido. A névoa paira entre as árvores e o silêncio parece sagrado, como se as próprias montanhas estivessem a aprender a respiração. A 1.993 metros de altitude, a torre é o ponto mais alto de Portugal continental e acessível de carro. Em dias de céu limpo, o horizonte estende-se infinitamente. No inverno, torna-se um paraíso nevado, raro no sul da Europa. Experimente o queijo serra local, curado em grutas de montanha e embrulhado em pano, ou caminhe pelas ruas medievais de pedra de Linhares da Beira. Aqui, cada rocha esculpida pelo vento e cada assobio de pastor conta uma história mais antiga que a memória. E se uma única montanha definisse a alma de uma nação? O Monte Triglav, o pico mais alto da Eslovênia, ergue-se como uma coroa no coração dos Alpes Julianos. A sua imagem adorna a bandeira nacional. Escalá-lo é um rito de passagem para os eslovenos. A montanha não é apenas um cume, é um símbolo. Circundando o pico fica o Parque Nacional do Triglav, o único parque nacional da Eslovênia. Prados alpinos florescem com flores silvestres no verão, enquanto cascatas geladas se despenham por profundas gargantas calcárias. É um santuário para caminhantes. Ao pé do Triglav fica o Lago Bohinj, calmo, silencioso e emoldurado por rochedos escarpados. Menos conhecido que o vizinho Bled, é mais selvagem e mais sereno. Faça canoagem ao nascer do sol e verá o nevoeiro levantar-se como uma cortina. O nome Triglav significa 3 cabeças.
A lenda diz que é lar de um deus de 3 faces que vigia a terra, o mar e o céu. Essa mitologia ainda paira no ar. E se sua próxima aventura levasse você para dentro de uma montanha? Várzea, Geórgia, é uma cidade mosteiro em cavernas esculpida nas falésias de Eruchet acima do rio Mitkevari. Escondida no sul da Geórgia, é uma maravilha da engenharia medieval e da resistência espiritual. Não é uma ruína, é uma história gravada na pedra. Bem no fundo do complexo de cavernas, situa-se a Igreja da Dormição, com afrescos do século XII ainda pulsando com cor. Uma pintura mostra a Rainha Tamar, a governante que mandou construir a cidade, raro na história e na arte. A igreja permanece ativa, seus cânticos ecoando pelos corredores de pedra oca. Mais de 600 salas interconectadas, de padarias a adegas de vinho, atravessam o coração de Várzea. Estes túneis secretos outrora abrigaram monges e aldeões das invasões mongóis. Muitos ainda são acessíveis, criando uma jornada labiríntica através da fé e da resiliência. Várzea parece atemporal. O vento assobia pelas portas esculpidas à mão. O silêncio fala mais alto do que as palavras. É o hino de pedra da Geórgia. Você acha que a natureza não pode mais te surpreender? Então, você não viu Tsing de Bemarahá, no oeste de Madagascar. Uma floresta de pedra que parece pertencer a outro planeta. Agulhas de calcário imponentes se elevam em ondas irregulares, formando uma das paisagens mais surreais da Terra. Esculpido ao longo de milênios pela água e pelo vento, este labirinto de picos afiados e desfiladeiros profundos é um patrimônio mundial da Unesco e uma das regiões mais protegidas de Madagascar. A área de Big Tsing é a maior floresta de pedra do mundo. Os visitantes podem percorrer pontes suspensas sobre penhascos afiados como lâminas e espremer-se por fendas não mais largas que seus ombros. Espécies raras como o sifaca de Deccan e o lêmure desportivo de Ankarana habitam aqui, adaptadas à vida entre as rochas. Lendas locais contam sobre espíritos que habitam a rocha, e o silêncio entre as agulhas apenas amplifica essa sensação de mistério. Apesar do seu isolamento, as Ilhas Faroé pulsam com cultura. Os habitantes locais falam faroês, uma língua que ecoa o nórdico antigo, e preservam tradições como a dança em cadeia e a tecelagem artesanal de lã. Em Tórshavn, entre as capitais mais minúsculas do mundo, casas de madeira coloridas agrupam-se junto ao mar, combinando o minimalismo nórdico moderno com raízes vikings. Fora dos roteiros turísticos, maravilhas aguardam. Georg, escondida em uma garganta, oferece caminhadas à beira de falésias e vistas de borrifos do mar. Mykines, selvagem e repleta de papagaios do mar, encanta os amantes de aves. Depois há o clima. 4 estações em um dia. A névoa paira sobre os picos, a luz do sol rompe as nuvens e, às vezes, a aurora boreal cintila no céu. Um sonho para exploradores que anseiam pelo desconhecido. Você acredita que desertos são sem vida? Então, você nunca esteve sob as estrelas flamejantes do deserto de Gobi. O deserto de Gobi, que se estende pelo sul da Mongólia e o norte da China, é uma das paisagens mais formidáveis da Ásia. Uma vasta região selvagem de planícies de cascalho, dunas de areia e penhascos ricos em fósseis. O coração da região, os penhascos flamejantes de Bayanzag, brilham em vermelho intenso ao entardecer e outrora renderam a primeira descoberta mundial de um ovo de dinossauro. Camelos vagueiam por dunas cantantes, como Kongorin Els, enquanto pastores nômadas preservam tradições seculares sob yurtas de feltro. Longe de ser árido, o Gobi pulsa com vida e espírito. Antigos remanescentes da Rota da Seda cruzam suas areias e mosteiros como Ongjin Kid surgem do nada como santuários fantasmagóricos.
Todas as noites, os céus se transformam em teatros cósmicos onde a Via Láctea se curva sobre a cabeça, intocada. No inverno, ela fica branca com a neve, uma miragem congelada. Este deserto não sussurra. Ele ruge com mistério e resistência, chamando aqueles que buscam a extremidade do mundo. Alguma vez acreditou que uma montanha pudesse sussurrar orações? Koyasan, no Japão, faz com que se sinta exatamente assim. Situada nas profundezas dos picos arborizados da península de Ki, em Honshu, esta cidade sagrada é o coração do budismo Shingon. Envolta em nevoeiro e silêncio, a área transporta os visitantes muito além do comum, fazendo com que cada respiração pareça um passo para o espiritual. O local mais comovente aqui é o Kunoin, o maior cemitério do Japão, onde mais de 200.000 lápides ladeiam caminhos musgosos que conduzem ao mausoléu de Kobudaishi. Lanternas bruxuleiam suavemente, mesmo à luz do dia, lançando um brilho eterno sobre séculos de devoção. O complexo do templo Danjogaran é outra atração principal que abriga pagodes vívidos, salões antigos e o dramático Kompondaito em vermelhão, um símbolo de equilíbrio cósmico. É aqui que peregrinos e monges meditam em profunda reverência, muitas vezes descalços em solo sagrado. Fundado em 816, Koyasan é mais do que um local religioso. É uma comunidade espiritual viva. Você pode ficar em um alojamento de templo, shukubo, acordar com os cânticos dos monges e comer a culinária vegetariana tradicional, Shojin Ryori. Poucos lugares na Terra oferecem uma imersão tão completa em paz e reflexão. Uma cidade pode ser uma máquina do tempo? Uma que dança ao ritmo da rumba enquanto está presa na luz dourada da década de 1950? Essa é Havana, Cuba, uma capital sensual suspensa entre nostalgia e rebelião. Localizada na costa norte da ilha, Havana encara o Golfo do México com um charme que parece cinematográfico. Passeie pelo Malecón, o arejado calçadão à beira-mar de Havana, onde Chevrolets antigos passam por mansões coloniais em ruínas. Explore a velha Havana, patrimônio mundial da Unesco, repleta de igrejas barrocas, fachadas em tons pastel e pátios escondidos onde a música nunca dorme. Esta cidade é uma sobrevivente. Da conquista espanhola à intriga da Guerra Fria, Havana preservou sua identidade com cores vibrantes e ritmos mais intensos. A salsa transborda de cada porta e os charutos são enrolados à mão a poucos quarteirões de murais revolucionários de Che Guevara. Havana não é impecável, é viva, imperfeita e inesquecível. Alguma vez sonhou em estar debaixo de um céu tão claro que parece estar a cair nas estrelas? No Lago Tekapo, o universo abre-se verdadeiramente acima de si. O Lago Tekapo, na Nova Zelândia, fica no coração da Ilha do Sul, ladeado pelos Alpes do Sul e parte da reserva de céu escuro de Aoraki Mackenzie, um dos melhores locais do mundo para observar as estrelas. A tonalidade turquesa surreal do lago provém da farinha glacial suspensa nas suas águas. A Igreja do Bom Pastor, empoleirada na margem do lago, é um ícone de cartão postal. Na primavera, campos de tremoços floridos transformam a orla em um festival de roxos e rosas. O Observatório Mount John, nas proximidades, convida os visitantes a explorar o cosmos através de telescópios de classe mundial. Culturalmente, a área mistura lendas maori com o espírito pioneiro da Nova Zelândia. O nome do lago vem de Takapo, que significa partir às pressas à noite, impregnado na mitologia local. Um fato notável: em noites claras, a Via Láctea se estende pelo céu como uma fita pintada, sem poluição luminosa, sem ruído, apenas o silêncio do ar alpino e estrelas mais brilhantes do que você jamais imaginou ser possível. Acha que o paraíso é inatingível? Então você não viu Gunayala, este arquipélago autônomo ao largo da costa caribenha do Panamá,
também conhecido como Ilha San Blas, é uma dispersão de mais de 300 ilhotas com palmeiras, das quais apenas 49 são habitadas. Aqui, a água turquesa banha a areia branca e o céu parece tocar o mar. Geograficamente isolada, mas rica em cultura, Guna Yala é governada pelo povo indígena Guna, que preservou ferozmente sua língua, costumes e identidade. Trajes tradicionais, molas vibrantes, têxteis feitos à mão e liderança comunitária definem a vida diária. Não há resorts de luxo, apenas ecocabanas, redes e o ritmo suave das ondas. Os viajantes podem explorar as ilhas de canoa de madeira, mergulhar com snorkel em recifes de coral ou aprender sobre os mitos Guna transmitidos de geração em geração. Longe do mundo moderno, Guna Yala é um testemunho da resiliência cultural e do fascínio duradouro da simplicidade. Não é apenas um destino, é uma gentil rebelião contra o tempo. Você já caminhou por uma cidade esculpida inteiramente em rocha, onde o tempo parece parar? Matera, na Itália, é um lugar diferente de qualquer outro. Uma cidade antiga onde casas, igrejas e becos são talhados diretamente nas falésias de calcário. Localizado na remota região da Basilicata, no sul da Itália, o coração de Matera reside em seus distritos de Sassi, habitações rupestres de pedra que formam um labirinto de terraços interligados, escadas e pátios. Estas casas trogloditas pré-históricas foram continuamente habitadas por mais de 9.000 anos, tornando Matera uma das cidades vivas mais antigas do mundo. Passeie por capelas escavadas na rocha, adornadas com afrescos desbotados, ou passe a noite em hotéis boutique, em cavernas que combinam a simplicidade antiga com o conforto moderno. Outrora infame pela pobreza e negligência, Matera passou por um renascimento cultural. É agora um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e estrelou filmes de Ben-Hur a 007, Sem Tempo para Morrer. Ao pôr do sol, toda a cidade brilha em dourado, lançando longas sombras sobre suas pedras desgastadas pelo tempo. Uma cena assustadoramente bela que parece atemporal e sobrenatural. Já alguma vez caminhou por uma vila onde o tempo simplesmente parou? Albarracín, Espanha, não é apenas histórica. Parece um sonho medieval que ganhou vida. Albarracín, Espanha, é uma cidade fortificada situada nas colinas de Aragão, muitas vezes nomeada a vila mais bonita de Espanha. Cercada por muralhas medievais e empoleirada numa colina íngreme acima do rio Guadalaviar, esta cidade cor-de-rosa parece intocada pelo mundo moderno. As suas vielas estreitas serpenteiam entre edifícios cor de terracota com varandas de madeira e lanternas de ferro. A arquitetura da cidade é uma mistura de influências islâmicas e cristãs, refletindo o seu passado complexo durante a Reconquista. O castelo do século X e a catedral contribuem para o seu ambiente intemporal. Declarada monumento nacional, Albarracín resiste ao desenvolvimento comercial excessivo, preservando o seu charme autêntico. As noites aqui são especialmente mágicas. O silêncio das ruas estreitas quebrado apenas pelo toque distante dos sinos da igreja. Não é um lugar por onde se passa. É um lugar que se sente, como entrar num capítulo esquecido da história da Europa. E se a própria terra contasse histórias de clãs, batalhas e lendas ancestrais sussurradas pelo vento? As terras altas da Escócia, na Escócia, são uma das regiões mais assombrosamente belas e historicamente ricas da Terra. Estendendo-se pelo norte da Escócia, as terras altas são uma extensão acidentada de montanhas envoltas em névoa, lagos glaciais e charnecas esmeraldas. Esta paisagem dramática é o Lar de Ben Nevis, o pico mais alto do Reino Unido, e o lendário Lago Ness, onde contos de uma criatura misteriosa ainda ondulam pelas águas. Dirigir por Glencoe é como atravessar um sonho cinematográfico. Céus melancólicos, penhascos imponentes
e vales impregnados de tragédia e poesia. Culturalmente, as Highlands são o coração da identidade escocesa. O gaélico ainda é falado em algumas aldeias, e os Highland Games, com lançamento de caber e gaitas de foles, celebram tradições transmitidas por séculos. Seja você caminhando pela West Highland Way ou visitando castelos como Eiledonan, a beleza bruta e a aura mítica da região o deixarão enfeitiçado. Venha pela paisagem, fique pela alma. E se cada nascer do sol revelasse milhares de templos antigos através de uma planície coberta de névoa? Bem-vindo a Bagan, Myanmar, situada no coração poeirento da região de Mandalay e ostentando uma das paisagens arqueológicas mais inspiradoras do mundo. Espalhados por 103 quilômetros quadrados, mais de 2.000 templos, pagodes e estupas erguem-se da terra, os remanescentes de um reino budista outrora poderoso. Construídas entre os séculos 9 e 13, estas estruturas sagradas variam em tamanho e estilo, desde o imponente templo de Ananda até as humildes ruínas de tijolo, onde os monges ainda entoam cânticos. Quando a aurora rompe, balões de ar quente flutuam silenciosamente acima, projetando sombras sobre as cúpulas douradas e os pináculos brilhantes. Ao contrário de muitos sítios antigos, Bagan permanece ativo. Os habitantes locais ainda oram, meditam e se reúnem para festivais. É simultaneamente uma ruína e um santuário vivo. Curiosidade: no seu auge, Bagan tinha mais de 10.000 monumentos religiosos. Caminhar aqui é como viajar no tempo através de séculos de devoção, tudo sob um céu em constante mudança. Pensa que o Nepal é apenas montanhas? Prepare-se para ser surpreendido. O Parque Nacional de Bardia, no extremo oeste do país, troca picos nevados por selva subtropical, criando um refúgio natural, menos conhecido, para uma vida selvagem. Espalhando-se pela região de planície do Terai, é o maior e mais intocado parque nacional do Nepal. O rio Karnali atravessa o parque, atraindo os golfinhos do Ganges, ameaçados de extinção para suas águas turvas. Safaris de canoa aqui oferecem a oportunidade de testemunhar os seus saltos esquivos e brincalhões. Bardia é um dos melhores lugares na Ásia para rastrear o esquivo tigre de Bengala na natureza. Com muito menos visitantes do que Tetuan, oferece uma experiência genuína na natureza selvagem, onde o silêncio predomina e as pegadas contam histórias. Os visitantes também podem encontrar rinocerontes de um chifre, elefantes e mais de 400 espécies de aves. As comunidades Taru locais oferecem estadias em casas de família que combinam imersão cultural com apoio à conservação. E se a luz pudesse dançar sobre a pedra como fogo sobre a seda? O Antelope Canyon, Estados Unidos da América, é um cânion sagrado localizado no Arizona, em terras Navajo. Seus corredores estreitos e sinuosos de arenito esculpido brilham com tons etéreos de laranja, roxo e dourado à medida que a luz do sol se filtra de cima, criando uma das maravilhas naturais mais fotografadas do mundo. Dividido em duas seções, Upper Antelope Canyon e Lower Antelope Canyon, cada uma oferece uma experiência única. O Upper Canyon é famoso por seus feixes de luz que perfuram a escuridão, enquanto o Lower parece um túnel subterrâneo de fogo. Caminhar aqui é como entrar em outra dimensão. Este canyon tem um profundo significado espiritual para o povo navajo. Em sua língua, seu nome significa o lugar onde a água corre através das rochas, e de fato, foi formado por inundações repentinas, um processo que continua a moldá-lo hoje. Os passeios são conduzidos por guias navajo, que compartilham histórias e preservam a atmosfera sagrada. Cada passo aqui é um sussurro entre a terra, a luz e o silêncio. E se a trilha à frente fosse nada além de silêncio, céu e gelo? A Arctic Circle Trail,
estendendo-se por mais de 160 quilômetros de Kangerlussuaq a Sisimiut, na Groenlândia, é uma das últimas grandes caminhadas selvagens da Terra. Sem estradas, sem cidades, apenas tundra, lagos e o vento do norte. A trilha começa perto de Kangerlussuaq, onde bois almiscarados vagueiam pelas planícies musgosas e mantos de gelo cintilam no horizonte. Este antigo posto avançado militar dos Estados Unidos da América agora serve como ponto de partida para uma das caminhadas mais remotas do planeta. A viagem termina em Sisimiut, a segunda maior cidade da Groenlândia. Casas coloridas agarradas a colinas rochosas e a cultura inuit pulsando na vida diária. É um regresso abrupto à civilização depois de dias a sós com o selvagem. Ao longo da trilha, você acampa sob o crepúsculo infinito e bebe de riachos glaciais. Não há multidões, não há torres de celular. Apenas você e o pulso do Ártico. Consegue passear por um conto de fadas feito de pedra? Em Praga, cada paralelepípedo tem uma lenda para contar. Praga, situada às margens do rio Vltava, é a capital de conto de fadas da Europa Central. Um lugar onde as torres góticas e as fachadas barrocas criam um horizonte como nenhum outro. Conhecida como a Cidade das 100 Torres, parece suspensa entre o mito e a memória. Comece no majestoso Castelo de Praga, depois atravesse a Ponte Carlos, ladeada por santos silenciosos e embalada por serenatas de músicos de rua. O relógio astronômico da Praça da Cidade Velha ainda toca com um toque medieval, atraindo multidões que olham para cima em admiração. Suba o Morro de Petrin para uma vista panorâmica que se funde em telhados vermelhos e picos de catedrais. O bairro judeu da cidade acrescenta profundidade com séculos de história preservada e locais sagrados. Sabia que Franz Kafka vagueou por estas mesmas ruas. Praga mantém a sua magia silenciosamente, permitindo que a descubra, camada por camada ancestral. E se o charme colonial se encontrasse com as raízes maias sob um dossel de buganvílias flamejantes? Mérida, a capital do Yucatán, combina a elegância espanhola com a herança antiga. Localizada no sudeste do México, situa-se em planícies de calcário, perto de cenotes e pirâmides. Casarões em tons pastel marginam suas ruas, enquanto a música tradicional emana de praças sombreadas. É lenta, vibrante e viva com memória. Paseo de Montejo é o grande bulevar de Mérida, um legado da riqueza do século XIX e da influência francesa. Ladeado por palácios e museus, é perfeito para passear sob céus ladeados por palmeiras. Cada mansão conta uma história de fortunas do Enequém e de ambição elegante. Este museu impressionante mergulha fundo na civilização maia. Seu design ultramoderno contrasta com os artefatos antigos em seu interior. Estelas, esculturas, tecidos. Não é apenas história, é uma imersão em uma das culturas mais complexas e duradouras do mundo. E se você pudesse estar no topo da inspiração para um mundo perdido, uma montanha tão antiga que antecede os próprios continentes? Bem-vindo ao Monte Roraima. O Monte Roraima, Venezuela, ergue-se na tríplice fronteira da Venezuela, Brasil e Guiana, parte do lendário escudo da Guiana. Esta montanha de mesa, ou tepuy, eleva-se a quase 2.800 metros de altura, com falésias íngremes e um cume plano, frequentemente envolto em nuvens. A caminhada até o topo do Roraima é uma jornada surreal através da floresta tropical, rios e formações rochosas de outro mundo. No topo, descubra paisagens alienígenas, plantas carnívoras e torres de pedra esculpidas por milênios de chuva e vento. Para o povo Pemon, Roraima é sagrado, o toco de uma árvore poderosa que outrora continha todos os frutos do mundo. O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle foi diretamente inspirado por este lugar, imaginando dinossauros no topo de seu planalto remoto. Uma verdade fascinante. Aproximadamente 70% da vida vegetal de Roraima é endêmica.
encontrada em nenhum outro lugar da Terra. Isto não é apenas uma montanha, é uma cápsula do tempo do passado distante da Terra. E se as praias mais calmas do México não estivessem em Cancún ou Tulum, mas escondidas na península da Baixa Califórnia? La Paz, México, oferece uma experiência costeira intocada, onde águas azul turquesa encontram falésias do deserto, e o Mar de Cortés revela as suas maravilhas sem as multidões. Jacques Cousteau certa vez chamou a este mar o aquário do mundo, e é fácil perceber por quê. Frequentemente classificada entre as praias mais bonitas do mundo, a Playa Balandra parece surreal. Uma lagoa rasa e quente com bancos de areia branca, manguezais e formações rochosas em forma de cogumelo. É ideal para paddleboard ou simplesmente flutuar em silêncio. O Malecón de La Paz é uma passarela à beira-mar arejada, ladeada por esculturas, cafés de frutos do mar e famílias apreciando o pôr do sol. Golfinhos de bronze e tubarões-baleia prestam homenagem à vida marinha ao largo da costa. Os pôres do sol aqui não são apenas bonitos, são espirituais. As montanhas ficam laranjas, a água vira espelho e a cidade exala. La Paz é magia tranquila, envolta em luz do sol e ar salgado. Consegue imaginar acordar numa aldeia de pedra, onde as nuvens roçam torres medievais e a neve cobre um mundo esquecido? Ushguli, Geórgia, é o assentamento permanentemente habitado mais alto da Europa. Aninhada nas profundezas das montanhas do Grande Cáucaso, esta comunidade, classificada pela Unesco na região de Svaneti, é uma relíquia assombrosamente bela do tempo. No coração de Ushguli ergue-se a Igreja de La Maria, um santuário de pedra do século XII, rodeado por torres de vigia e lendas. Os locais acreditam que ela possui poder protetor, com as mulheres acendendo velas aqui há gerações. Até a jornada para Ushguli, sinuosa através de geleiras e florestas ancestrais, parece mítica. O povo Svan fala sua própria língua e preserva uma cultura imersa em hospitalidade e honra. No inverno, a aldeia se torna um sonho branco e silencioso, intocada por multidões ou barulho. E se pudesse andar por uma cidade onde fortalezas cor de areia emergem do deserto como miragens e o aroma do incenso o transportasse para outra era? Nizwa, Omã, é uma relíquia viva da história árabe, encaixada nas montanhas Al-Hajar, da Península Arábica. Outrora a capital do país, esta cidade respira séculos de sabedoria através da sua arquitetura, souks e silêncio. Com uma mistura de paisagens áridas e oásis exuberantes, Nizwa é simultaneamente austera e deslumbrante. A joia da coroa da cidade é o Forte de Nizwa, uma obra-prima do século XVII, construída pelo imã sultão Bin Saif al-Yarubi. Com a sua torre circular colossal, alçapões escondidos e vistas panorâmicas do deserto, o forte foi concebido não apenas como uma sede real, mas como uma fortaleza militar. Ao caminhar pelas suas muralhas, sente o tempo desacelerar, cada pedra ecoando histórias de cercos e estratégia. Perto dali, o Souk de Nizwa é um caleidoscópio de cor e tradição. Um dos mercados mais antigos de Omã é onde se encontram canjars forjados à mão, joias de prata e tâmaras frescas empilhadas como tesouro. O famoso mercado de cabras de sexta-feira é uma experiência em si, caótico, barulhento e emocionante, oferecendo um vislumbre cru da cultura de escambo beduína. Nizwa é também uma porta de entrada para os grandes cânions e plantações de tâmaras de Omã, incluindo o espetacular Jebel Akdar. É um lugar onde o deserto encontra o verde e o patrimônio prospera em cada viela. Poucas cidades na Terra parecem tão intemporais, intocadas, contudo acolhedoras. E se uma cidade na Índia parecesse mais com uma aldeia costeira francesa do que um porto movimentado do sul da Ásia?
Pondicherry, Índia, proporciona exatamente essa ilusão. Localizada na costa sudeste, esta antiga colônia francesa ainda ressoa com avenidas tranquilas, casas em tons pastel e fachadas adornadas com buganvílias. É uma fusão cultural. Baguetes encontram biryani e templos tâmeis erguem-se ao lado de mansões coloniais. A luz do sol dança sobre o Golfo de Bengala, enquanto o incenso paira vindo de pátios escondidos. O distrito de White Town é a área mais fotogênica de Pondicherry. Uma malha de arquitetura colonial com edifícios cor de mostarda e persianas azul petróleo. Os cafés transbordam para as ruas e bicicletas deslizam por igrejas cobertas de era. Fundado em 1926, o Sri Aurobindo Ashram atrai buscadores espirituais de todo o mundo. Salas de meditação, bibliotecas silenciosas e lagos de lótus oferecem introspecção tranquila no coração da cidade. Cada canto funde serenidade e cor. Moradores locais reúnem-se para yoga ao nascer do sol no passeio, enquanto pescadores puxam as redes por perto. Uma cena que parece intemporal e tranquila. Alguma vez você já entrou em uma cidade e sentiu como se tivesse entrado em uma pintura renascentista? Essa é Florença, onde cada pedra respira arte. Florença, Itália, é a capital da Toscana e situa-se graciosamente às margens do rio Arno. Cercada por colinas cobertas de vinhedos, esta joia do centro da Itália é considerada o berço do Renascimento. A cidade é uma obra-prima em si. A Catedral de Florença, Duomo, com sua imponente cúpula de Brunelleschi. A Galeria Uffizi, que alberga o Nascimento de Vênus de Botticelli, e o David Michelangelo na Galeria dell'Accademia. A Ponte Vecchia oferece uma combinação única de arquitetura e patrimônio da ourivesaria. Culturalmente, Florença moldou a arte, a filosofia e a política ocidentais. A família Medici transformou-a num berço de inovação, atraindo Leonardo da Vinci, Galileu e Maquiavel. Detalhe curioso: os habitantes locais ainda bebem das fontes públicas medievais e pode-se assistir a oficinas de artesãos seculares onde o couro, o papel e os perfumes ainda são feitos à mão, tal como eram há 500 anos. E se uma única ponte pudesse conter séculos de divisão, guerra, amor e renascimento? Mostar, na Bósnia e Herzegovina, é essa ponte e essa cidade. Aconchegada nos vales verdes dos Balcãs, Mostar é onde o Oriente e o Ocidente se abraçam de forma desajeitada, apaixonada e inconfundível. Minaretes e sinos de igrejas compartilham o horizonte, enquanto os legados otomano, austro-húngaro e iugoslavo se entrelaçam. Stari Most, Ponte Velha, é o símbolo de Mostar e possivelmente de toda a Bósnia. Originalmente construída no século XVI pelos otomanos, foi destruída durante a guerra da década de 1990 e meticulosamente reconstruída pedra por pedra. Hoje, os moradores locais saltam de suas alturas para o rio Neretva, gelado abaixo, uma tradição secular renascida como um espetáculo ousado. Percorra a rua de paralelepípedos Kujunduzluk e adentre a era otomana. Ferreiros de cobre martelam joias artesanais, enquanto o aroma de um forte café bósnio preenche o ar. O bazar está repleto de tapetes, cerâmicas e objetos antigos de guerra. Uma mistura surreal de beleza e cicatrizes. Mostar é uma cidade de contrastes, onde a resiliência pós-guerra se encontra com a decadência poética e onde o rio azul sempre flui, teimoso, límpido e silenciosamente curativo. E se a terra sussurrasse sob seus pés e o fogo dançasse sob as estrelas? A ilha de Tana é esse lugar. Localizada no arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, a ilha de Tana oferece uma natureza crua e intocada. Um mundo distante de telas e cidades. Esta é a terra onde os vulcões respiram e a vida tribal ainda pulsa. A joia da coroa é o Monte Azur, um dos vulcões ativos mais acessíveis do mundo. Ao cair da noite,
a cratera se ilumina com explosões de lava incandescente. Um espetáculo primordial e hipnótico. Explore praias de areia preta, as águas brilhantes da Gruta Azul e florestas tropicais exuberantes, repletas de cantos de pássaros. O povo de Tana preserva o castom, costumes tradicionais da Melanésia, em aldeias como Yakel, onde o dinheiro não tem valor e o tempo se move ao ritmo da natureza. Sem desenvolvimento comercial excessivo, a ilha parece um mito vivo. Tana não é um resort, é uma jornada ao coração da terra, onde a natureza não é um pano de fundo, mas o ato principal. Você já ouviu falar das cidades movimentadas e das baías esmeralda do Vietnã? Mas e se o paraíso estiver escondido mais longe da costa? Onde areias brancas encontram picos cobertos pela selva e tartarugas retornam sob o luar? Ilhas Con Dao, Vietnã. Localizado no Mar da China Meridional, este remoto arquipélago flutua ao largo da costa sudeste do Vietnã, envolto em florestas densas, recifes de coral e uma história assustadora. A ilha principal, Con Son, é a maior e a mais visitada, mas ainda assim permanece agradavelmente pouco lotada. Aqui você encontrará praias intocadas, como Dam Trao e Bai Nhat, emolduradas por falésias dramáticas e água turquesa. Trilhas para caminhadas serpenteiam pelo exuberante Parque Nacional de Con Dao, lar de esquilos pretos raros, macacos e tartarugas marinhas que fazem seus ninhos tranquilamente nas margens à noite. Outrora conhecido como Inferno na Terra, devido ao seu sistema prisional da era colonial, o passado sombrio de Con Dao contrasta com o seu presente sereno. Os visitantes podem visitar a histórica prisão de Con Dao e as gaiolas de tigre, obtendo informações sobre o movimento de resistência do Vietnã. As ilhas continuam sendo um dos últimos grandes refúgios intocados do Sudeste Asiático. Autênticas, genuínas e inesquecíveis. Já provou uma cidade alguma vez? No Porto, cada pedra está embebida em vinho, cada viela sussurra sobre o mar e cada vista parece uma pintura. O Porto, Portugal, situa-se ao longo das margens do norte do Rio Douro, onde casas coloridas se empilham sobre caves de vinho e igrejas barrocas brilham ao sol Atlântico. É o tipo de lugar onde o tempo escorre lentamente, como o vinho do Porto fortificado que tornou a cidade famosa. O bairro histórico da Ribeira, no Porto, é um patrimônio da Unesco. Um emaranhado de ruas estreitas, varandas com roupa pendurada e edifícios cobertos de azulejos. A Ponte Dom Luís I, projetada por um aluno de Eiffel, oferece vistas panorâmicas e conecta-se a Gaia, onde lendários armazéns de vinho oferecem degustações em túneis centenários. Além de sua beleza, o Porto tem uma alma. A cidade deu origem ao hino nacional de Portugal e tem sido, há muito tempo, um centro de resistência, arte e inovação. Aqui os moradores ainda se reúnem em cafés para debater política, enquanto saboreiam doces pastéis de nata. O Porto não é apenas romântico, é revolucionário, fermentado na história e vertido no presente. Acha que conhece Los Angeles? E se lhe disséssemos que não é uma cidade, mas um mundo inteiro escondido à vista de todos? Los Angeles, Estados Unidos da América, estende-se pelo sul da Califórnia como uma expansão cinematográfica. Do Oceano Pacífico banhado pelo sol, às trilhas montanhosas, acima de Mulholland Drive. Esta cidade não se resume a estrelas. Ela dá à luz culturas, sonhos e gêneros inteiros. Pirinó explore o Observatório Griffith para vistas que confundem horizonte e estrelas. Em seguida, passei pelos jardins no topo da colina do Getty e pela arte de classe mundial. Andar de skate por Venice Beach ou se perder no labirinto gastronômico de Koreatown. Cada distrito é um universo. Ritmos latinos em East Los Angeles, doces persas em Westwood, arte de rua em Echo Park. Fundada em 1781 por colonos espanhóis, Los Angeles transformou-se no coração pulsante do entretenimento americano. Mas além dos rolos de filme, é uma cidade de reinvenção. Dos caminhões de tacos às torres de luxo, cada quarteirão conta uma história diferente.
Los Angeles não pergunta quem você é. Ela permite que você se torne qualquer pessoa.